2. Em meio à tormenta, a imensa tragédia que abala o mundo, muitas vezes a criatura com um coração oprimido, com os pensamentos perturbados, pergunta: por que Deus permite tantas calamidades? Para essa interrogação, a Igreja Católica só tem respostas vagas e confusas. É, diz ela, a consequência da impiedade dos povos, do proceder deles abandonando a religião, desprezando seus preceitos e seus direitos temporais. Esquece a Igreja que foi o mais católico e o mais praticante dos povos, a Bélgica, o que sofreu primeiro e com mais intensidade os horrores da guerra. Esquece que outra nação católica, a Áustria, contribuiu para que eles se desencadeassem. 2 monarcas devotos, meticulosos observadores das práticas religiosas, tendo sempre na boca o nome de Deus, um católico, protestante o outro, são os que carregam a pesada responsabilidade dos crimes cometidos e das ondas de sangue derramadas. O ensino da Igreja, com a sua doutrina de uma existência única para cada alma, é impotente para explicar o drama atual. Mister se faz procurar outra coisa. Só a filosofia das vidas sucessivas e a compreensão da lei geral de evolução podem dar a solução do problema e conciliar a bondade, a justiça de Deus com os acontecimentos que se desenrolam. Lembremos, primeiramente, que quando emanações maléficas invadem a atmosfera, tornando o ar dificilmente respirável, estala a tempestade para a purificação do meio terrestre. Do mesmo modo, quando elementos mórbidos se desenvolvem no nosso organismo, quando os micróbios infecciosos crescem de número, sobrevém uma crise e a febre se manifesta. É a luta dos infusórios bons e maus que povoam o corpo humano. Se temos que continuar a viver, ela prossegue até a destruição dos parasitas perigosos e o nosso corpo readquire saúde e vigor. O mesmo se dá com o organismo social e planetário. Deus não se desinteressa dos nossos males. Ele vela pela humanidade dolorosa como um pai médico pelo filho enfermo, dosando os remédios de maneira a fazer que dos sofrimentos deste resulte um estado de vida mais são e melhor. A humanidade, temo-lo dito, se compõe na sua grande maioria das mesmas almas que voltam, de vida em vida, a prosseguir neste mundo a sua educação, o seu aperfeiçoamento individual, contribuindo para o progresso comum. Elas renascem no meio terreno até que hajam adquirido as qualidades morais necessárias para subirem mais alto. Em sua evolução através dos séculos, a humanidade sofre crises que assinalam outras tantas fases do seu desenvolvimento. Atualmente, ela mal saiu da sua crisálida, da sua ganga impura e grosseira, e desperta para a vida superior. A nossa civilização é toda superficial e esconde um fundo considerável de barbaria. O drama a que assistimos representa a luta dos instintos egoístas e brutais contra as aspirações ao direito, à justiça, à liberdade. No curso das primeiras existências terrestres, a alma tem, antes de tudo, que construir a sua personalidade, desenvolver a sua consciência. É o período do egoísmo, em que o ser tudo atrai a si, tirando do domínio comum as forças, os elementos necessários a constituir o seu eu, a sua originalidade própria. No período seguinte, restituirá, irradiará, distribuindo com todos o que houver adquirido, sem se empobrecer por isso, pois que nessa ordem de coisas, aquele que dá, aumenta o que possui. Aquele que se sacrifica, entesoura. A humanidade, como dissemos, chegou na sua marcha
ao ponto de transição entre dois estados. Para cada um de nós, a juventude é o momento mais crítico da vida, pela razão de que, por efeito da nossa experiência e do nosso arrebatamento, ela nos pode arrastar a atos que retardem a nossa evolução e comprometam o nosso destino. O mesmo se dá com a humanidade. Diante dela, se ergue hoje o seu passado cheio de faltas, de erros, de crimes, de traições, de perfídias, de expoliações, que lhe cumpre expiar pela dor e pelas lágrimas. Daí a crise atual. A tempestade varre os miasmas deletérios que envenenavam a nossa atmosfera. O capital de egoísmo e de ódio acumulado pelos séculos e acrescido dos males do presente tem que se liquidar. É também a reação dos elementos sãos contra os elementos de decomposição e, por conseguinte, um meio de educação e de reerguimento. Diante dos males causados pela guerra, os corações mais frios, mais indiferentes, se comovem. A piedade e a sensibilidade despertam. Ainda é necessário o cadinho do sofrimento para que o orgulho feroz de uns, a apatia, a indiferença, o sensualismo dos outros se atenuem, se fundam, se evaporem. Numa palavra, duras lições se fazem necessárias para que o nosso mundo material e atrasado se impressione. Quanto às vítimas da guerra, essas, antes de nascerem, haviam aceitado as provações por que passam, quer para resgatarem faltas, quer para progredirem. É certo que a lembrança das resoluções tomadas se lhes apagou dos cérebros materiais, e o padre Colbert não deixaria de tirar desse esquecimento temporário um argumento. Que ele, porém, reflita sobre a situação do homem que conhecesse de antemão o seu destino e visse aproximarem-se dia a dia os acontecimentos terríveis em cuja engrenagem houvesse de ser colhido e triturado. As almas humanas são ainda muito fracas para suportarem um peso tão grande. Deus lhe faz um benefício deixando-lhes até o último momento com a ignorância do que se vai seguir, inteira liberdade de ação. Para compreendermos o que se passa em torno de nós, preciso é, portanto, que reunamos, numa mesma concepção, a lei de evolução e a das responsabilidades, ou da consequência dos atos a recair, através do tempo, sobre aqueles que os praticaram. A ignorância dessas leis, dos deveres e sanções que elas acarretam, entra por muito nas desgraças e nos sofrimentos da hora presente. Se a Igreja os houvesse ensinado sempre, provavelmente não veríamos abrir-se-lhe sob os passos tão profundo abismo. E, no entanto, ela, outrora, conheceu esses princípios e sua doutrina, tirou deles um brilho e um prestígio incomparáveis. Mas, nos tempos bárbaros, preferiu os espantalhos pueris, inventados para impressionar um mundo criança. Agora, em face dos problemas formidáveis que se levantam, ela se mantém hesitante, embaraçada, impotente para responder às queixas, às recriminações que se erguem de todos os lados, para dissipar as dúvidas que em tantos espíritos despertam a injustiça aparente da sorte e as crueldades do destino. Pois bem, o que a Igreja não quer ou não pode fazer, o Espiritismo o fará. Ele abriu de par em par as portas do mundo invisível que a Igreja fechara há séculos, e por elas, ondas de luz, tesouros de consolação e de esperança, jorrarão cada vez mais sobre as aflições humanas. Passada a tormenta, dissipar-se-ão as nuvens sombrias que nos escurecem o céu.
Um límpido raio do sol brilhará sobre as ruínas acumuladas e uma era nova começará para a humanidade. Extensão considerável tomarão as ciências psíquicas, que trarão elementos de renovação a todos os domínios do pensamento e da arte. A própria religião será obrigada a levar em conta as provas que elas fornecem da sobrevivência. Grandes coisas se realizarão, dizem-nos os espíritos. Almas poderosas reencarnarão entre nós para dar vigoroso impulso à ascensão geral. A consciência humana se desembaraçará das peias do materialismo. A filosofia se espiritualizará. O ceticismo, que forma o fundo do caráter francês e de tantos outros caracteres, mesmo entre a maior parte dos católicos, que só por hábito e rotina praticam o culto, se transformará pouco a pouco numa fé esclarecida, baseada na razão e nos fatos. A vida social também se transformará com a educação e a moral exercerá seus direitos. Sem dúvida, estaremos ainda longe da perfeição, mas, pelo menos, um passo sensível se terá dado no caminho do progresso, aproximando-nos da unidade de vistas para uma compreensão mais elevada e mais nítida da ideia de Deus e das leis universais de justiça e harmonia. Deveremos examinar todas as razões invocadas pelo Padre Colbert para combater a doutrina das vidas sucessivas? Algumas são violentas, outras pueris. Todas são injustas, errôneas, tecidas de modo a surpreender a boa-fé dos leitores. Ele escreve, por exemplo, a Duquesa de Pomar se inculcava como sendo Maria Stuart reencarnada. Com certeza, o Padre Colbert ignora a existência de uma brochura escrita por essa grande personagem e intitulada Uma Visita Noturna a Holyrood. Nesse livro, a duquesa conta que, tendo ganhado a confiança do guarda da antiga residência dos reis da Escócia, penetrou à noite na capela onde está o túmulo de Maria Stuart para invocar o espírito dessa desafortunada rainha. O espírito lhe apareceu e lhe falou longamente, dando-lhe conselhos e instruções relativamente à tarefa que ela tomara a se desempenhar na terra. Ora, se a duquesa acreditasse ser a reencarnação de Maria Stuart, teria falado daquela aparição e daquele diálogo debaixo das abóbadas históricas de Holyrood? São desse quilate os argumentos do Padre Colbert. E que resta de seus ataques ao espiritismo? Como vimos, todos se voltam contra ele. Suas críticas, que não são inspiradas por nenhum sentimento de imparcialidade, que não se apoiam num conhecimento profundo do assunto, se desvanecem como fumo ao menor exame. Mesmo no seio da Igreja Romana, ele, com relação a esses pontos essenciais, se acha em contradição com pensadores e escritores ilustres. É evidente que a campanha movida por ordem superior contra nós não foi precedida de um estudo sério da questão. A fraqueza dos raciocínios demonstra a insuficiência da preparação. O recurso maior, o refúgio supremo do Padre Colbert, é sempre a teoria do inferno. A cada página de Lei Ideal, ela surge como uma obsessão, alindada com um estribrilho de ópera. Para ele, isso supre tudo. Apega-se e se compraz no uso dos métodos envelhecidos que a maior parte dos pregadores de há muito pôs de parte. Não causa estranheza ver-se que essa ideia fixa, que durante séculos produziu tantas perturbações mentais, tantas devastações, gerou abusos sem conta e ainda afeta certos cérebros eclesiásticos? O padre Mainage ousa escrever na Revue de Jeunesse
O espiritismo leva à desintegração das faculdades mentais. Oportuna seria a ocasião para lembrarmos os casos de loucura mística produzida pelo temor das penas eternas. Por exemplo, o desse pai de família, de que os jornais há tempos deram notícia, que estrangulou os filhos, ainda pequeninos, para lhes proporcionar as alegrias do paraíso, visto que se achavam em estado de inocência. Mas não insistiremos. Na sua apologia do inferno, o padre Colbert se exprime assim: o inferno não é em si mesmo uma crueldade, pois que a crueldade consiste em fazer sofrer um ente para gozar com o seu sofrimento, portanto, além do que ele merece e do que a ordem reclama. Responderemos: é sempre cruel infligir a um ser sofrimentos que não tenham a lenir nenhuma esperança e que não comportam resultado algum. Em todo o universo, o sofrimento é, sobretudo, um meio educativo e purificador. Considerando-o como uma expiação temporária, do ponto de vista da justiça divina, e segundo o Espiritismo, ele se nos mostra como um processo de evolução, pois que, desenvolvendo em nós a sensibilidade, nos aumenta a vida, tornando-a mais intensa, ao passo que com as penas eternas, o sofrimento não é mais do que uma baixa vingança, uma crueldade inútil. Ora, Deus nada faz sem objetivo, e o seu objetivo é sempre grandioso, generoso, benéfico para suas criaturas. O padre Colbert não deve ignorar que a maioria dos teólogos tem renunciado à teoria das penas eternas. De fato, está reconhecido e firmado que a palavra hebreia, que se traduziu por eterno, não significa sem fim, mas apenas de longa duração. A Bíblia qualifica de eterna diversas coisas que já desapareceram há muito tempo. Por exemplo, o monumento que Josué mandou erigir em comemoração à chegada do povo de Israel à Terra Prometida. Não seria um estudo bastante curioso o dos esforços de imaginação que os nossos adversários empregam para escorar essa teoria que desmorona por todos os lados? Com esse propósito, eles têm amontoado as complicações sobre as inverossimilhanças e as impossibilidades. Por exemplo, como se poderá compreender que Deus haja imposto a Satanás a tarefa de atormentar no além os que o serviram neste mundo? As almas dos condenados, dizem-nos, suportam, ao mesmo tempo, sofrimentos físicos e torturas morais. E como causa espanto que espíritos possam sofrer materialmente, recorreu-se ao dogma da ressurreição da carne, isto é, a reconstituição final do corpo humano, cujos elementos dispersados por todas as correntes da natureza, serviram sucessivamente as 1000 formas da vida. A qual dessas formas humanas serão restituídos tais elementos? Perturbadora questão. Outra consideração não menos embaraçosa. Deus, com a sua presciência, conhecendo de antemão a sorte das almas, tê-las-ia então criado na sua grande maioria para perdê-las, pois que, segundo a célebre sentença, muitos são chamados e poucos os escolhidos? Quanta confusão, quando é tão fácil e simples descobrir a verdade. Basta lançar um olhar em torno de nós para que reconheçamos que a dor física impera no nosso mundo. A Terra é o verdadeiro purgatório, o inferno temporário. O sofrimento do espírito na vida do espaço não pode ser senão moral. Resulta, dizem-nos os invisíveis, da ação da consciência que desperta imperiosa, mesmo que se trate das almas mais atrasadas.
O espírito sofre principalmente pela lembrança de suas existências passadas. Em meio a tantas obscuridades acumuladas pela Igreja no decurso dos séculos, não é de admirar que a pobre humanidade se tenha extraviado e erre, sem bússola, à mercê das tempestades da paixão, da dúvida, do desespero. É bem tempo que o Espiritismo vem iluminar para todos o caminho da vida. Com ele, nada de afirmações sem provas e, portanto, sem efeito possível sobre os materialistas. O Espiritismo repousa sobre um conjunto de fatos e de testemunhos que, crescendo continuamente, lhe asseguram o seu lugar na ciência e lhe preparam um esplêndido porvir. Todas as descobertas recentes da física e da química vieram confirmar suas experiências. A aplicação dos raios X, os trabalhos de Becquerel e de Curie sobre as maravilhosas propriedades radiantes dos corpos demonstraram objetivamente o que os espíritos ensinam há longo tempo, isto é, que existem estados sutis da matéria e formas de vida até então ignorada pelos sábios. O Espiritismo não nos revela somente as leis profundas desse mundo invisível ao qual todos pertencemos, mesmo estando neste mundo, pelos elementos essenciais e imperecíveis do nosso ser. Ele nos mostra, por toda parte, a ordem e a justiça no universo. Estabelece as responsabilidades da consciência humana e a certeza das sanções divinas, coisas todas essas que exasperam os ateus e perturbam a quietude dos gozadores. E são essas doutrinas, esses ensinos do mais elevado e mais austero espiritualismo que se pretende inspirados, ditados pelo demônio. O Espiritismo é, pois, ao mesmo tempo uma ciência e uma fé. Como fé, pertencemos ao cristianismo. Não, é certo, a esse cristianismo desfigurado, apoucado, rebaixado pelo fanatismo, pela beatice de corações odientos e de almas pequeninas. Mas a religião que une o homem a Deus em espírito e verdade. Não nos passa pela mente fundar um novo evangelho. O de Jesus, na sua interpretação real, nos basta plenamente. Somos, pelas doutrinas amplas, nas quais a alma humana acha abrigo, o coração se dilata, a verdade resplandece como puro diamante de 1000 facetas, as asas do pensamento não se veem comprimidas no seu vôo pelo infinito, na frase mesma da Bíblia. Ubi spiritus, ubi libertas. A igreja que não admitir essa divisa não é a nossa. Apoiados nessa ciência e nessa fé, somos invulneráveis e aguardamos confiantes o futuro. Se um dia o grande ideal intelectual, desejados pelos sábios, entrevistos por todos os inovadores, vier a realizar-se pelo acordo entre a ciência e a fé, a humanidade o deverá ao Espiritismo, às suas investigações laboriosas, à sua filosofia consoladora e elevada. Graças a ele é que se cumprirá a bela profecia de Claude Bernard. Virá um momento em que o sábio, o pensador, o poeta e o sacerdote falarão a mesma linguagem.